Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 216º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 19, Provérbios, capítulo 2 e o livro 1 Timóteo, capítulo 1. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faça uma recomendação rápida enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, neste exato momento, a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar a semente. A semente é a palavra de Deus, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a nossa família e a nossa comunidade na leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, revele a compreensão de sua palavra. Meu Pai do céu, Senhor, meu Deus e meu Pai, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulo 19. Ezequias consulta Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. A carta do rei da Assíria. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias, com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Ivá? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo:
Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. O profeta conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros, você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros. Com as plantas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou.
Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 19, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O rei sabia que precisava de uma palavra do Senhor, de modo que enviou seus oficiais ao profeta Isaías e lhe pediu para orar e buscar a ajuda de Deus. Esta é a primeira vez que Isaías é mencionado em 2 de Reis. A comparação com o nascimento feita pelo rei é uma imagem de grande perigo. Chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem força suficiente para trazê-lo à luz. Por isso, mãe e filho correm risco de vida. Exposição bíblica dos versículos 14 a 19. Quando os horizontes forem desanimadores, tente olhar para o alto. Foi o que o rei Ezequias fez quando recebeu a carta blasfema do rei da Síria. Muitas vezes, em nosso ministério, temos de apresentar os problemas diante do Senhor e confiar que Ele os resolverá. E Ele sempre resolve. Compreendendo o versículo 15, o Senhor não só é o Rei de Israel e o Rei de todas as nações, mas também o Criador dos céus e da terra. Ezequias ficou perdido em sua adoração quando percebeu a grandeza do Senhor, o único Deus verdadeiro. Este é um bom exemplo a ser seguido quando oramos pelos problemas da vida. Concentrar-se no Senhor e em sua grandeza ajuda a pôr nossos problemas na perspectiva correta. Compreendendo o versículo 19, o rei tinha um grande encargo em seu coração, que o Deus de Israel fosse glorificado diante das nações da terra. Senaqueribe blasfemou contra o Senhor e Ezequias pediu a Deus para agir em nome de Judá, não por causa da nação, mas para a glória do grande nome do Senhor. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 19. Eu trago a exposição bíblica dos versículos 32 a 35. Deus prometeu que livraria seu remanescente dos inimigos e que esse remanescente criaria raízes e daria frutos novamente. Senaqueribe não só nunca entraria na cidade, como também não chegaria nem a atirar uma única flecha contra ela. Não a atacaria nem formaria um cerco perto dela. Quando o Senhor quis acabar com 185 mil soldados inimigos, tudo o que ele teve de fazer foi enviar um de seus anjos. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 2. A excelência da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte
e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. O versículo-chave neste capítulo é o de número 8. Ele guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. A repetição da expressão meu filho, versículos 1, capítulo 3, versículo 1, versículo 11, versículo 21, capítulo 4, versículos 10 e 20. Meus filhos, faz-nos lembrar que o livro de Provérbios registra sábios conselhos de um pai zeloso à sua família. O estadista britânico Lord Chesterfield disse, em matéria de religião e matrimônio, nunca deu conselho algum, porque não quero que me seja atribuída neste mundo ou no que há de vir a culpa pelos tormentos de alguém. Mas os pais israelitas eram ordenados a ensinar a sabedoria a seus filhos, conforme Deuteronômio 6, versículos 1 a 9. Se os filhos eram inteligentes, eles prestavam atenção e obedeciam. A vida é perigosa. Seria inteligente de nossa parte ouvir o conselho de pessoas tementes a Deus que já trilharam no caminho antes de nós. Compreendendo o versículo 1, os capítulos 2 a 4 começam com uma advertência para que ouçamos as palavras de Deus e as levemos ao coração, porque essa é a única maneira pela qual podemos andar com Deus e viver de modo íntegro. 8 imperativos neste parágrafo revelam nossas responsabilidades com a verdade de Deus. Devemos aceitar as palavras de Deus e guardá-las, acumulá-las em nossa mente e coração, dar ouvidos e inclinar o coração, clamar por entendimento e gritar bem alto por discernimento, procurar e buscar o discernimento. Se quisermos sabedoria, devemos ouvir Deus com atenção, conforme Mateus 13, versículo 9. Obedecer-lhe com humildade, João 7, versículo 17. Pedir-lhe com sinceridade, Tiago 1, versículo 5. E buscá-lo com diligência, Isaías 55, versículos 6 e 7. Assim como o minerador escava em busca de preciosidades. Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. Se fizermos nossa parte, Deus manterá a sua promessa e nos protegerá do inimigo. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. As pessoas se dispõem a trabalhar diligentemente nas suas atividades profissionais porque sabem que terão um salário, mas que tal se aplicarem diligentemente a palavra de Deus para ganhar riquezas espirituais que são mais valiosas do que ouro, prata e joias? Riquezas que durarão para sempre? Referência a Provérbios 2, versículo 4, capítulo 3, versículos 13 a 15, capítulo 8, versículos 10 a 21 e capítulo 16, versículo 16. É preciso pagar um preço para conquistar a sabedoria espiritual, mas deixar de ganhá-la custa muito mais caro. Devemos andar com Deus por meio do estudo de sua palavra. Exposição bíblica dos versículos 10 a 19. Aqui encontramos os maus e a mulher imoral. 2 tipos de pessoas que são perigosas porque querem afastar os filhos de Deus do caminho da vida. O homem mau é conhecido por suas palavras perversas e ações tortuosas, conforme versículos 12, 14, capítulo 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 13, capítulo 10, versículos 31 e 32 e capítulo 16, versículos 28 e 30. Ele anda no caminho escuro da desobediência e gosta de fazer o que é perverso. É o tipo que está no meio da multidão sobre a qual Salomão nos advertiu em Provérbios 1, versículos 10 a 19. A pessoa que anda no caminho da sabedoria imediatamente detecta a falsidade desse homem mau e o evita. Compreendendo o versículo 10,
Obter sabedoria espiritual não é um passatempo que temos uma vez por semana, é a disciplina diária de uma vida. Mas, nesta era de micro-ondas, fast foods, boletins informativos e vários resumos de livros, muitas pessoas não criaram o hábito de investir diariamente tempo e energia ao exame profundo das Escrituras e à aprendizagem da sabedoria com o Senhor. Graças à televisão e à internet, o intervalo de atenção delas é curto, graças ao entretenimento religioso que se faz passar por adoração. Seu apetite espiritual é medíocre e o conhecimento das coisas de Deus não é agradável à sua alma. Não é de admirar que um número cada vez menor de pessoas reserva tempo para ser santas, enquanto cada vez mais gente é vítima de inimigos que ficam à espreita pelo caminho. Exposição bíblica dos versículos 16 a 19. A mulher imoral é a adúltera, a mulher desobediente descrita de modo bem nítido em Provérbios 7, versículos 1 a 27. Assim como o homem mau usa palavras perversas para enganar os imprudentes, a adúltera emprega palavras elogiosas que seduzem. Alguém já disse que falso elogio não é comunicação, mas manipulação. É a atitude das pessoas que nos dizem coisas sobre nós mesmos, coisa que gostamos de ouvir e nos levam a desejar que estejam mesmo dizendo a verdade. A mulher astuta sabe usar falsas lisonjas com êxito. Ela não tem respeito por Deus e viola sua lei, conforme Êxodo 20, versículo 14. Não honra seu marido porque quebra as promessas que ele fez quando se casou com ele. A imoral já não tem mais um guia ou um amigo no Senhor ou no marido, porque tomou o rumo do pecado. E quem ouve as suas palavras e segue seu caminho está seguindo para a morte. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 2, com a exposição bíblica dos versículos 20 a 22. Se aceitamos as palavras de Deus e obedecemos a elas, então teremos sabedoria para tomar decisões sábias e, consequentemente, Deus manterá a sua promessa e nos protegerá do homem mau e da mulher imoral. Quando obedecemos ao Senhor, temos o privilégio de andar nos caminhos dos homens de bem, conforme versículo 20. Isso porque, se seguimos a palavra de Deus, nunca nos faltará o tipo certo de amigos. Pode parecer que os ímpios estão tendo êxito, mas seu fim é de destruição, conforme Salmo 37. Os fiéis terão raízes no lugar das bênçãos de Deus, conforme Salmos 1, versículo 3, mas os ímpios serão arrancados da terra. O caminho mais seguro e mais gratificante é o da sabedoria, o caminho da vida. Vamos para a leitura no livro 1 Timóteo, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. A advertência contra falsas doutrinas. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. A lei e os seus objetivos. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores,
para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A graça na vida de Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. O bom combate. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Amém. Compreendendo o livro 1 Timóteo, capítulo 1, uma das razões por que os obreiros cristãos devem permanecer no serviço da obra de Deus é que os falsos mestres estão preocupados em suas tentativas de prejudicar os crentes. Havia ensinadores de falsas doutrinas na época de Paulo, assim como há hoje em dia, e devemos levá-los a sério. Esses mestres do engano não têm boas notícias para os pecadores perdidos. Em vez disso, procuram induzir os cristãos ao erro e atraí-los para as suas causas. Exposição bíblica dos versículos 4 a 11. A razão para esta falsa doutrina era o mau uso da lei do Antigo Testamento. Aqueles falsos mestres não entendiam o conteúdo ou propósito da lei de Deus. Eles estavam tirando os cristãos da liberdade da graça, conforme Gálatas 5, versículos 1 e 2, e levando-os para a escravidão do legalismo, uma tragédia que ainda ocorre hoje. A carne, ou seja, a nossa velha natureza, ama o legalismo religioso porque leis e regras permitem a quem as pratica parecerem santas sem a necessidade de passar, de fato, por mudanças no coração. Compreendendo o versículo 4, os falsos mestres estavam usando a lei do Antigo Testamento, e especialmente as genealogias, para inventar todos os tipos de novidade, e estas novas doutrinas estavam induzindo as pessoas ao erro. Os falsos mestres estavam levantando perguntas em vez de respondê-las. Eles não estavam promovendo uma vida de fé em Deus, mas afastando as pessoas da verdade. Em vez de produzir amor, pureza, uma boa consciência e fé sincera, o que essas novas doutrinas estavam causando era divisão, hipocrisia e todos os tipos de problemas. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Como o Deus Santo poderia salvar e perdoar um pecador tão hipócrita? As palavras-chave são misericórdia, versículo 16, e graça, versículo 14. Em sua misericórdia, Deus não deu a Paulo o que ele merecia. Em vez disso, o Senhor, em sua graça, deu ao apóstolo o que ele não merecia. A graça e misericórdia são o amor de Deus em ação, o amor divino, pagando um preço para salvar pecadores perdidos. Não é só o amor do Senhor que nos salva, pois Deus ama o mundo inteiro. João 3, versículo 16.
e pela graça que somos salvos, Efésios 2, versículos 8 a 9. E isso acontece porque Deus é rico em misericórdia, Efésios 2, versículo 4. E graça, Efésios 2, versículo 7. Compreendendo o versículo 16, Deus viu que Paulo era fiel e, por isso, confiou-lhe o Evangelho. Mesmo sendo um líder judeu incrédulo e desconhecedor do Evangelho, Paulo havia mantido uma boa consciência e vivia de acordo com a luz que ele tinha. Quase sempre, aqueles que muito pecaram quando eram perdidos se tornaram muitos corretos como cristãos e são grandemente usados por Deus para ganhar almas. O Senhor não só confiou o Evangelho a Paulo, mas capacitou-o para ser um ministro desse Evangelho. Referência 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10 e Filipenses 4, versículo 13. Quando uma pessoa obedece ao chamado divino para servir, Deus sempre a prepara e capacita. Paulo não só se tornou um ministro, mas também um exemplo. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também na compreensão do livro 1 Timóteo, capítulo 1, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Não era fácil servir a Deus em uma cidade pagã como Éfeso, mas Timóteo era um homem que seguia ordens e ele tinha de obedecer. Compete ao soldado agradar aquele que o alistou, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e não satisfazer a si mesmo. Além disso, Timóteo estava ali por determinação divina. Deus o escolheu e o enviou. Era esse fato que podia lhe dar certeza e confiança em dias difíceis. Se você é um servo de Deus, meu irmão, minha irmã, chamado pelo Espírito, e está obedecendo à sua vontade, então pode permanecer nela e concluir a obra. Estas certezas capacitaram Timóteo para combater o bom combate. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.